a explicação de Anselmo Vasconcelos sobre o tema narcisismo. Narciso era filho de deuses e ele era portador de uma imagem muito bela. E num determinado dia ele estava tão encantado pela sua beleza refletida no lago que ele veio a se afogar. Dessa história surgiu a expressão morrer pela ilusão. Interessante que Narciso, embora realmente tivesse uma linda aparência, ele era uma figura arrogante, orgulhosa, vaidade, o que levou ao suprassumo de se apaixonar por si mesmo, ao invés de observar outras pessoas que o amavam. Personalidades narcisistas, elas são inclinadas a uma busca de grandiosidade, a quererem sempre ser muito admiradas, o que os leva muitas vezes a não ter empatia pelas outras pessoas. Narcisistas têm uma necessidade de exercer o domínio para alimentar os seus egos, mas confundem liderança com autoritarismo. Isso não acontece só em grandes organizações, mas muitas vezes na família, nos grupos, evidencia-se essa personalidade. Como querem ser sempre os centros das atenções, muitas vezes tem uma necessidade, uma preocupação excessiva com roupa, com acessórios, chegam até mesmo a ser ostensivos. Essa vaidade excessiva também muitas vezes gera um culto do corpo, que gera aquela ansiedade de estar, Interessante observar o narcisista nos relacionamentos amorosos. Primeiro porque costumam exibir os seus parceiros como troféu. Olha como eu sou amado, olha como eu sou querido. E junto com o próprio companheiro, companheira, sabe aquela necessidade de, olha, tem uma pessoa interessada em mim, olha, se você não me valorizar como eu mereço, de repente você pode ser traído, pode ser substituído, gerando assim inseguranças, gerando desarmonias. Uma outra coisa muito importante de observar é quando às vezes para enaltecer o seu próprio ego, o narcisista ele desvaloriza as pessoas que estão ao seu redor, menospreza, para que na comparação ele fique sempre melhor. O que acontece, e que Joana de Ângeles, que é a mentora psicografada por Divaldo Pereira Franco, ela nos alerta, é que hoje, existe uma exaltação muito grande da imagem, existe muito grande a coisa do ter ao invés do ser, e isso acaba minando, prejudicando bastante o crescimento real do ser, o amadurecimento espiritual do ser, porque fica toda a atenção e toda a dedicação voltada nesse mundo da exterioridade, nesse mundo da ilusão. E isso independe da situação social, da profissão. Nota-se isso essa devotação exagerada por si mesmo e essa exaltação em todas as áreas, em todas as condições sociais. O que é importante é entender que isso também se torna uma patologia, algo que ao invés de gerar paz íntima, ao invés de gerar uma satisfação pessoal realmente, uma plenitude do ser, vai desgastando porque não tem fim. Essa busca que é baseada numa ilusão, ela não tem fim. E além de causar verdadeira agonia, perturbação para a própria pessoa, que é portadora desse narcisismo, ela também afeta muito as pessoas ao redor, seja por esse menosprezo, seja por instigar a inveja através dessa comparação, que é uma tendência, do ser humano, ficar olhando para o outro e ficar se comparando. O verdadeiro caminho do desenvolvimento e da superioridade no sentido da maturidade espiritual e moral é olhar para si mesmo, é identificar a nocividade desse processo para si, para o outro, e buscar o que é exatamente contrário desse narcisismo, porque o narcisista ele tem o orgulho, a vaidade em evidência, é buscar a humildade. E embora seja um processo difícil, que é o da reforma íntima, que é o da busca do caminhar
Essa humildade é que realmente nos inspira paz, e nós temos tantas referências nas obras espíritas, tantos seres como Paulo de Tarso, que está ali muito presente na obra de Chico Xavier, como a própria Maria de Nazaré, que trouxe esse exemplo de humildade, de desapego, Francisco de Assis, nosso querido inspirador da humildade, nosso querido Chico Xavier, exemplo, referência disso. Todos eles buscando inspiração no nosso Mestre Jesus, no nosso Mestre de amor, que é o nosso caminho de vida e de maturidade espiritual, psíquica, emocional, para a nossa verdadeira felicidade e o reino dos céus aqui na Terra. Uma boa tarde, boa reflexão e muito obrigada.